Olá a todos, bem-vindos, eu sou o Explicador e neste vídeo vamos fazer a resolução muito rápida do exame de 2026, primeira fase, Matemática A. E já temos até aqui a primeira questão. O João comprou 8 livros distintos para ler durante as férias, sendo 4 desses livros policiais. O João pretende ler os 8 livros, um após o outro. De quantas maneiras o pode fazer lendo os 4 policiais seguidos? Então, para resolver esta, eu vou começar por fazer aqui um pequeno esquema da nossa situação. Tenho aqui 4 livros que eu vou começar pelos não policiais, designar por NP, NP e NP, e depois os outros 4 são policiais. E eu vou designar um bloco inteiro para os livros policiais. E são 4, ok? São 4 livros. Então, basicamente, eu posso começar por ler esses 4 livros policiais e depois os 4 não policiais. Eu posso ler um dos não policiais em primeiro lugar e depois ler os 4 policiais e depois é que ler os outros 3. Ou então leio este bloco de 4 aqui a seguir a 2 não policiais, ou então a seguir a 3, ou então simplesmente aqui em último lugar. Portanto, aqui em relação aos livros não policiais eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 formas distintas de ler o bloco de livros policiais. Sendo que para cada uma destas situações que eu escolha, por exemplo, vamos escolher aqui os policiais todos em primeiro lugar. Eu tenho aqui 4 livros e eu posso escolher a ordem desses 4 livros de 4 fatorial maneiras possíveis. Isto, para cada uma destas 5, 4 fatorial para a ordem dos livros policiais. E depois a ordem com que os livros não policiais também são lidos também é de 4 fatorial. Portanto, 5 vezes 4 fatorial vezes 4 fatorial leva-nos então para a escolha da hipótese D. Questão número 2. Seja f a função de domínio R definida por f de x igual a 4 menos e elevado a 3 menos x vezes x mais 1 menos 1 meio de x ao quadrado, se x menor ou igual que 3, e e elevado a x menos 3 menos 1, tudo sobre x ao quadrado menos 9, se x for maior que 3. Resolva os itens 2.1, 2.2 e 2.3 sem recorrer à calculadora, exceto em eventuais cálculos numéricos. 2.1. Averigua se a função f é contínua em x igual a 3. Então já sabem que só o facto de debitarmos aqui a teoria toda já nos dá alguns pontos, portanto simplesmente indicar que a função é contínua se estas condições todas se verificarem, portanto o limite à esquerda do 3, neste caso do 3, é igual ao limite à direita, que por sua vez é igual à imagem da função no ponto, e eu vou se calhar começar pela imagem da função do ponto, que é o mais fácil de calcular. Então assim, f de 3 é simplesmente, eu vou utilizar o ramo de cima, 4 menos e elevado a 3 menos 3, vezes 3 mais 1, menos 1 meio, vezes 3 ao quadrado. Isto é e elevado a 0, que vai dar 1, fica 4 menos 1, vezes 4 menos 1 meio vezes 9, que dá 9 meios. E isto vai ficar... Ora, cuidado que as multiplicações têm prioridade, portanto 4 menos 9 meios, isto vai dar 0 e portanto vai dar menos 9 meios. E se calhar a próxima coisa que eu vou calcular é o limite à esquerda, que é dado precisamente também por esta função, que eu fico com a sensação que vai dar basicamente a mesma coisa. Ou seja, o limite, quando x tende para 3 à esquerda de f de x, é o limite. Quando x tende para 3 à esquerda de 4 menos e elevado a 3 menos x, vezes x mais 1, menos 1 meio de x ao quadrado, que é, substituindo então o x por 3, fica 4 menos e elevado a 3 menos 3 vezes 3 mais 1 menos 1 meio vezes 3 ao quadrado e portanto, é a conta que nós estivemos a fazer, portanto dá menos 9 meios também. Muito bom, vamos então fazer o limite à direita, o limite quando x tende para 3 à direita de f de x, será o limite quando x tende para 3 à direita de e elevado a x menos 3 menos 1 sobre x ao quadrado menos 9 e que vai dar? Substituindo então o x por 3, fica e elevado a 0 menos 1, sobre 3 ao quadrado, que é 9 menos 9, isto vai dar 1 menos 1, que vai dar 0 sobre 0. Determinação 0 sobre 0. Vamos lá levantar esta indeterminação. Então sim, a primeira coisa que eu vou aqui fazer é, primeiro, este x ao quadrado menos 9 está mesmo a pedir para ser decomposto e vai ficar limite quando x tende para 3 à direita de e elevado a x menos 3 menos 1 sobre x menos 3x mais 3
E agora eu vou separar, convém-me, por causa do nosso limite de referência. Portanto, aqui este limite de referência é elevado ao limite, quando x tende para 0, é elevado a x menos 1 sobre x, que vai dar 1, e nós vamos aplicar aqui este limite. E para tal, nós temos que tirar aqui este fator, fica limite, quando x tende para 3 à direita de e elevado a x menos 3 menos 1 sobre x menos 3 vezes 1 sobre x mais 3, portanto, limite desta coisa toda. Agora o limite do produto é igual ao produto dos limites, fica... Mas aqui, se calhar vou já fazer a mudança de variável. Nossa mudança de variável que é y igual a x menos 3. Ora, quando o x tende para 3 à direita, o y vai tender para 3 menos 3, 0. Só ver se... Ora, em princípio também por cima, mas... Ora, aqui passa no menos 3, tem declive 1, qualquer coisa assim. Quando eu vou fazer o x aproximar-se aqui do 3 por valores superiores a 3, a função y igual a x menos 3 também se aproxima de 0 por valores superiores a 0. Ok. Ficará então limite quando x tende, aliás, quando y tende para 0 mais de, e vou já substituir aqui por y, é elevado a y menos 1 sobre y, vezes, e agora aqui não vou fazer mudança de variável para este outro limite. Limite quando x tende para 3 à direita de 1 sobre x mais 3, até porque isto já nem é indeterminado. Daqui vai dar 1 vezes, e aqui vou simplesmente agora substituir o 3, aqui pelo x, 3 mais 3, ora este não faz nada, fica 1/6. Em alternativa, para quem fez com a regra de L'Hopital também não há problema nenhum, a gente faz aqui muito rapidamente. Portanto, procedimento alternativo também supostamente vai dar isto, limite quando x tende para 3 à direita de e elevado a x menos 3 menos 1 sobre x ao quadrado menos 9, que nos conduz a uma determinação de tipo 0 sobre 0, pode ser levantada fazendo o limite quando x tende para 3 à direita de e elevado a x menos 3 menos 1 linha sobre x ao quadrado menos 9 linha. E isto vai dar a derivada de e elevado a x menos 3, que é a derivada de x menos 3, que é 1, mas pronto, vai ok. E elevado a x menos 3 menos a derivada de 1, que é 0, sobre derivada, é só a derivada de x ao quadrado, porque a derivada do 9 é 0, portanto fica só 2x, e aqui isto não faz nada, fica é elevado a x menos 3 sobre 2x. Okay? E estou-me a esquecer do limite. Portanto, isto fica limite quando x tende para 3 mais de e elevado a x menos 3 sobre 2x. E isto vai ficar... Substituindo agora o x por 3, vamos lá ver se já conseguimos levantar a nossa indeterminação. É elevado a 3 menos 3 sobre 2 vezes 3, fica e elevado a 0 sobre 6, que é 1/6. Ok, de uma forma ou de outra, cá está. Então assim, só para concluirmos o exercício, nós concluímos que o limite, quando x tende para 3 à esquerda de f de x, é igual à imagem da função no ponto 3, mas é diferente, porque o outro tinha dado menos 2 nonos para qualquer um destes, portanto é diferente do limite quando x tende para 3 à direita de f de x, e portanto concluímos logo f de x não é contínua em x é igual a 3. Pronto. 2.2. Estudo no intervalo aberto de menos infinito a 3, a função f quanto à monotonia e quanto à existência de extremos relativos. Na sua resposta, apresente o ou os intervalos de monotonia e o ou os valores de x em que a função f tem extremo ou extremos relativos, caso estes existam. Então sim, vamos só utilizar o ramo de cima e vamos começar por fazer, cá está, a nossa derivada. Ora, isto ficará então, a derivada de 4 é 0, menos 3 menos x linha é elevado a 3 menos x vezes x mais 1. Portanto, atenção que aqui eu estou a utilizar o linha v mais o v', em que esta função aqui é o meu u e esta função aqui é o meu v. Portanto, o linha v mais... Ora, a função u é elevada a 3 menos x vezes x mais 1 linha. Mas atenção, este menos agora vai estar a referir-se a tudo isto aqui, portanto este menos influencia tudo isto aqui. Portanto, okay? Este menos passa para fora da derivada, depois vai influenciar tudo.
menos o 2 vai multiplicar 1 meio vezes 2x e depois isto vai cortar. Agora vamos ficar com menos, parênteses, daqui fica menos 1, ok, menos e elevado a 3 menos x vezes x mais 1, e daqui ficamos só com, a derivada é 1, portanto fica só mais e elevado a 3 menos x. Portanto, agora que eu já posso fazer aqui a distributiva do x, este menos com este menos passa mais, e elevado a 3 menos x vezes x mais 1, e este mais, por causa deste menos, passa a menos, é elevado a 3 menos x, e ainda menos x. Uma vez que nós vamos fazer esta derivada ser igual a zero, convém-me que isto fique o mais simples possível, e eu estou a verificar que posso colocar este e elevado a 3 menos x em evidência, e portanto é isso que eu vou fazer, fica e elevado a 3 menos x, e aqui sobra x mais 1 menos, isto é como se tivéssemos 1 a multiplicar por e, menos 1, e ainda menos x, ou seja, isto corta e fica x é elevado a 3 menos x, e agora ainda posso colocar este x aqui, que é comum a estes dois termos em evidência, x, parênteses, é elevado a 3 menos x menos 1. Ok, acho que mais simples do que isto não é possível. Vamos lá então buscar os zeros. Ora, f' de x é igual a 0 se e só se x vezes e elevado a 3 menos x menos 1 for igual a 0. Ou seja, x é igual a 0, ou então e elevado a 3 menos x menos 1 é igual a 0. X é igual a 0, ou em alternativa e elevado a 3 menos x é igual a 1. X é igual a 0, ou e elevado a 3 menos x é igual a e elevado a 0. X é igual a 0, ou então, para que estas duas exponenciais sejam iguais, basta que os expoentes sejam iguais. 3 menos x é igual a 0, portanto, x é igual a 0, ou então, menos x é igual a menos 3 e corta, e fica finalmente x é igual a 0, ou então x é igual a 3. Ora bem, então assim vamos lá construir o quadro de sinal. Para já, nós queremos estudar a função aqui neste intervalo, portanto eu só coloquei aqui estas coisas, mas aqui para 3 já não quero fazer rigorosamente nada, embora exista de facto, pelo menos a função, a derivada não teríamos de ver, mas pelo menos a função existe. Mas eu vou colocar aqui tudo não definido, porque nós não queremos estudar a função neste ponto. Depois, o x aqui é 0, antes do 0 é negativo e depois passa a ser positivo, não é? A função é elevada a 3 menos x menos 1, nós verificamos que tinha um 0 aqui em x igual a 3, mas como não está definido, já não vai colocar nada. Como é que é o sinal antes de chegar a 0? Isto é do tipo e elevado a 3 menos x, é a mesma coisa que e elevado a 3 vezes e elevado a menos x, e e elevado a menos x é deixando assim, passa aqui no 1, depois vai fazer assim e vai aqui para 0. Portanto, ela é decrescente. Portanto, se esta função, isto aqui com o e elevado a 3 e depois menos 1 tem um 0 aqui em 3, portanto, ela é decrescente e depois passa a negativo a seguir. Portanto, antes disto é positiva. Portanto, vai ser positiva aqui. E agora, menos por mais dá menos, 0 multiplicado por 0 dá 0 e depois dá positivo. O que significa que a minha função aqui é decrescente, aqui é crescente, e portanto aqui, como consequência, tem a derivada a 0 e passa de decrescente para crescente, tem necessariamente aqui um mínimo relativo. E portanto agora é só mesmo dar uma resposta. Portanto, f de x é crescente no intervalo de 0 fechado até 3, cuidado que é aberto. F de x é decrescente no intervalo de menos infinito até 0, e f de x tem mínimo relativo em x igual a 0. Muito bom, 2.3 mostra que existe pelo menos um ponto do gráfico da função f de abscissa pertencente ao intervalo de menos 1 a 0, aberto, cuja ordenada é simétrica da abscissa. Então agora, para resolvermos este exercício, vamos continuar a usar exatamente o mesmo ramo para x menor ou igual que 3, portanto que é neste intervalo, e vamos fazer o seguinte: os pontos cuja abscissa é simétrica da ordenada são os pontos que estão em cima da reta y igual a menos x. Portanto, basicamente o que nós queremos é,
quando a nossa função, aqui o gráfico da função y igual a menos x, quando neste intervalo de menos 1 até 0 a nossa função cruzar pelo menos uma vez, esta reta, portanto, é quando a nossa função f de x for igual, cá está, a menos x. Portanto, isto é um y e isto é um y, estas duas coisas são iguais e, portanto, vamos só igualar as expressões. Ou seja, fica 4 menos e elevado a 3 menos x vezes x mais 1 menos 1 meio de x ao quadrado é igual a menos x. E agora, basicamente, o que nós temos que fazer aqui para mostrar que isto tem pelo menos uma solução, esta equação, basta recorrermos ao teorema de Bolzano. E para isso, como nós temos aqui duas funções diferentes em que nenhuma delas é constante, eu vou se calhar passar este menos x para aqui, fica 4 menos e elevado a 3 menos x vezes x mais 1 menos 1 meio de x ao quadrado mais x. E isto fica tudo igual a 0. E agora vou criar aqui uma nova função que eu vou, sei lá, chamar g de x, ok? Que eu quero que seja igual a 0. E agora, bom, a primeira coisa é, tenho que provar que g de x é contínua no intervalo fechado de menos 1 até 0. E depois aqui, por exemplo, alegar que se trata, portanto, porque se trata de operações elementares entre funções exponenciais, por exemplo, portanto, aqui o e elevado a 3 menos x, e polinomiais, ok? Portanto, aqui este menos 1 meio de x ao quadrado mais x, e aqui incluindo o 4, pode ser o termo independente, não é? E, portanto, isto é contínuo em R, logo contínuo no intervalo fechado de menos 1 a 0. Provando que esta função é contínua neste intervalo, agora só vamos ter que ver quanto é que vai dar o nosso g de menos 1 e o g de 0. E para isso, se calhar eu vou recorrer à calculadora só para buscar uma aproximação numérica. Ora bom, e a partir das tabelas da calculadora gráfica, surge-me aqui que para menos 1 esta função vale exatamente 2,5 e a imagem do 0 é aproximadamente menos 16,1. O que é que me interessa daqui? Daqui interessa-me tirar que este valor aqui é positivo e este valor é negativo. Isto é, o 0 está aqui entre o g de 0 e o g de menos 1. E, portanto, por causa desta situação, a função tem que passar por todos os valores intermédios entre g de 0 e g de menos 1, ou entre g de menos 1 e g de 0, andando no x no sentido mais infinito, e, portanto, pelo menos uma vez, a função tem que ter o valor 0. Portanto, logo, pelo teorema de Bolzano-Cauchy, existe um C pertencente ao intervalo aberto de menos 1 até 0, tal que a imagem desse número C é exatamente 0. Questão número 3. Existem vários indicadores utilizados na monitorização de um peso saudável. Dois desses indicadores são o índice de massa corporal, IMC, expresso em kg por metro quadrado, e a taxa metabólica basal, TMB, expresso em quilocalorias por dia. Na tabela 1 apresentam-se os valores do IMC e da TMB de 7 mulheres. Na figura 1 estão representadas para as variáveis idade em anos e TMB em quilocalorias por dia das 7 mulheres. O diagrama de dispersão, a reta de regressão e a respectiva equação reduzida, o quadrado do coeficiente de correlação linear R ao quadrado. Complete o texto seguinte selecionando a opção correta para cada espaço de acordo com os dados apresentados. Sinale na folha de respostas cada letra o número da opção selecionada. A média dos valores da TMB das 7 mulheres arredondadas unidades é quantas quilocalorias por dia? Temos que ter aqui as opções 1351, 1374 ou 1379. Bom, e aqui para resolver esta nem sequer coloquei os dados nas listas da calculadora, fiz na calculadora elementar e deu-me simplesmente 1374, portanto a linha A corresponde à opção 2. Relativamente à distribuição dos valores do IMC apresentados na tabela 1, existem exatamente a linha B 3, 4 ou 5 mulheres com IMC pertencente ao intervalo aberto de
Q1 a Q3, em que Q1 e Q3 são respectivamente o primeiro quartil e o terceiro quartil desta distribuição. Ora bem, então para resolver esta acabei por introduzir os dados do IMC nas listas da calculadora para ir buscar mais rapidamente os quartis, terceiro quartil e o primeiro e pronto, depois através da observação da tabela constatei que existiam exatamente 3 mulheres, a mulher A e depois a mulher C e também a mulher número E, que pronto, estão dentro deste intervalo. Portanto, são 3 mulheres, o que corresponde à opção 1. O coeficiente de correlação linear entre as variáveis apresentadas na tabela 1 é inferior, igual ou superior ao coeficiente de correlação linear entre as variáveis apresentadas na figura 1. Bom, então aqui mais uma vez, recorrendo às listas da calculadora, concluímos que o coeficiente de correlação linear para os dados da tabela é de aproximadamente 0,88. Depois, atenção, que aquilo que é apresentado na figura 1 é o quadrado do coeficiente de correlação. Portanto, depois temos que fazer a raiz quadrada, que vai dar aproximadamente 0,94, mas atenção, que é mais ou menos a raiz quadrada, e neste caso é menos, porque nós estamos a verificar que, portanto, na figura 1, a reta de ajuste é uma reta de declive negativo, portanto, o coeficiente de correlação também é negativo. Só pelo facto de o coeficiente de correlação na tabela 1 ser positivo, automaticamente é superior ao da figura 1. Portanto, para a linha C, nós vamos escolher a opção 3, de superior. Bom, então neste caso é mesmo só a questão de a variável 43, que é um x, substituímos ali na equação que já nos é dada, portanto não é necessário sequer colocar nas listas da calculadora para buscar a equação de reta de ajuste. E pronto, fazer os cálculos e constatar que aproximadamente 1390, portanto aqui para a D vai corresponder então a linha 3. E já estamos a resolver a questão número 4. Na figura 2 está representado na referencial ortonormada ao x, y, z o paralelepípedo retângulo ABCDEFGH. Sabe-se que o ponto A pertence ao eixo do x e o ponto B pertence ao eixo dos y. O ponto C tem coordenadas 0, 6, 4 e o ponto G tem coordenadas 6, 9, 0. A reta DH é definida pela equação xyz igual a 2 menos 3, 4 mais k 1, 3, 0 com k parcial. 4.1. Qual das equações seguintes define o plano perpendicular à reta DH e que passa no ponto G? Ora, então aqui basicamente o raciocínio é o seguinte. Temos aqui o ponto D e temos aqui o ponto H e, portanto, temos a reta que passa por D e... ok, por H. E agora e esta reta tem um certo e determinado vetor diretor. Okay? Agora o que nós temos é a equação deste plano que é perpendicular a esta reta e que contém aqui este ponto cá em baixo que é o ponto G. E como é natural, este plano tem é definido por um vetor normal que neste caso vai ter a mesma direção, pelo facto do plano ser perpendicular à reta, tem a mesma direção do vetor diretor da reta. Portanto, aquilo que nós procuramos em termos de planos, portanto, um plano do tipo AX mais BY mais CZ mais D igual a 0, em que este A, B e C sejam, portanto, correspondam às coordenadas do nosso vetor, não é? E que sejam colineares com os do vetor diretor, ou iguais ou colineares. E o vetor diretor da reta DH é 1, 3, 0. Portanto, para aqui, para as opções que refletem, portanto, vetores que são colineares, serão a B, que diz x, mais 3y, menos 33 igual a 0, ou em alternativa, um bocadinho disfarçada, aqui esta D, que diz 2x mais 6y mais 15 igual a 0. Então, reparem que aqui o vetor normal é 2, 6, 0, que é simplesmente o dobro deste vetor diretor da reta, portanto, teoricamente, também dá. Agora já vamos só ver qual destas duas equações é que contém, de facto, o ponto G, cujas coordenadas são 6, 9, 0. 6, 9, 0. Eu vou começar, se calhar, aqui pela opção B. Substituir o 6 aqui no x, o 9 aqui no y, fica 6 mais 3 vezes 9, menos 33 igual a 0. Outra vez 9, 27. 6 mais 27 menos 33 igual a 0. 27 mais 6... exatamente, dá 33. 33 menos
33 igual a 0. Isto é uma proposição verdadeira. Então, neste caso, vamos escolher a opção B para responder a 4.1. 4.2. Resolva este item sem recorrer à calculadora. Determina uma equação da superfície esférica de centro no ponto A e que passa no ponto F. Então vai, em primeiro lugar, o fundamental. A equação que nós queremos é do tipo x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado mais z menos z0 ao quadrado é igual a r ao quadrado, em que x0, y0 e z0 são as coordenadas do centro, r é o raio, e só precisamos dessas duas coisas. Precisamos das coordenadas do centro e precisamos do raio. E o centro é o ponto A e, portanto, eu se calhar vou começar por aí, precisamente por ir buscar as coordenadas do ponto A. E para ir buscar as coordenadas do ponto A, eu vou reparar na seguinte situação. A reta AG é paralela à reta DH. E, em particular, eu tenho as coordenadas do ponto G, que é 6, 9, 0. Então, nesse caso, deverá ser muito fácil ir buscar uma equação vetorial da reta AG. Portanto, é exatamente a mesma coisa que a reta DH, só que em vez de passar no ponto 2 menos 3, 4, vai passar agora aqui neste ponto G. Fica x, y, z igual a 6, 9, 0 mais 1, 3, 0 com k real. E em particular, como nós sabemos que o A está em cima do eixo do x, as coordenadas do ponto A terão de ser necessariamente do tipo x00. Vou substituir aqui. x00 é igual a 690 mais... Isto falta aqui um k. k130 com k real. E agora vou fazer aqui esta distributiva e vou já fazer a soma. Fica... Aliás, até já vou passar para as paramétricas que é para poupar aqui um bocadinho de tempo. X é igual a 6 mais k vezes 1. Portanto, x é igual a 6 mais k. Depois 0 vai ser igual a 9 mais 3k. 9 mais 3k. E depois aqui 0. Ok, aqui é tudo 0. Aqui é tudo 0 igual a 0. Portanto, aqui está sempre fantástico, não é? Desde com k real. Daqui desta segunda equação, eu vou passar 9 para o outro lado, fica menos 9, portanto, daqui sei-me que o k é igual a menos 9 terços, que é igual a menos 3. E agora vou substituir este valor do k aqui em cima para eu descobrir a minha coordenada x. Então, o x tem que ser necessariamente 6 menos 3, que vai dar 3. Assim, o nosso ponto A tem coordenadas 3, 0, 0. São aqui as coordenadas do centro, 3, 0 e 0. Muito bom, então agora vamos calcular o raio. E o raio, uma vez que nós temos uma superfície esférica que está centrada em A e passa por F, então necessariamente a distância de A até F tem de ser um raio. Eu vou buscar essa distância. Podemos tentar ir calcular as coordenadas do F, mas eu não vou fazer, eu não considero que seja necessário. Aquilo que eu quero mesmo, de facto, é a distância do centro até um ponto qualquer da superfície. Então eu vou só buscar a distância do ponto A até o F e eu vou, se calhar, fazer o seguinte método. Temos aqui este triângulo retângulo que vai de A para F e depois de A para D. Isto não está à escala, né? Assim, portanto está em perspectiva, mas isto aqui faz um ângulo reto. E eu vou, se calhar pelo teorema de Pitágoras. Porque isto é um triângulo retângulo. E uma vez que eu já sei que o ponto A tem estas coordenadas 3, 0, 0. Aliás, eu sei que o ponto A está em cima do eixo do x. Né? E depois dizem-me que o ponto B pertence ao eixo dos y. Ou seja, portanto, o ponto A terá de ter, só por causa dessa informação, coordenadas do tipo x, 0, 0. E o ponto B do tipo 0, y, 0. E depois dizem que o ponto G, que pertence ao mesmo plano do A e do B, portanto, a face A, B, F, G, pertencem todas ao mesmo plano, o ponto Q tem coordenadas 6, 9, 0. Ora, isto tem tudo cota 0. Ou seja, a superfície ABFG pertence ao plano de equação Z igual a 0. Portanto, isto para ABFG. Automaticamente, a superfície CDEH vai ser paralela. E, portanto, a sua equação vai ser do tipo z igual a qualquer coisa também. E como nós temos o conhecimento que o ponto C tem coordenadas 0, 6, 4, isto é, tem cota 4, sai daqui que todos os outros pontos também têm que ter cota 4. Portanto,
o ponto D tem obrigatoriamente de ter cota 4. E, portanto, como nós sabemos que aquele segmentozinho que vai de A até D é perpendicular a cada um destes dois planos, sai daqui que esta distância de A até D tem necessariamente de ser 4. Okay? Ou então também podem calcular as coordenadas do ponto D, portanto, sabendo que ele tem cota 4 e por estar na vertical do ponto A também tem que ter x igual a 0, podemos ir facilmente ver as coordenadas e constatar que a distância é 4. Eu acho que não é necessário. A distância de A até D é 4. A distância de D até F eu vou buscar a partir aqui desta outra coisa que está aqui à frente, que eu tenho as coordenadas do ponto C e do ponto G. E portanto eu de forma, por exemplo, que esta distância é exatamente a mesma que esta distância aqui, pelo facto de isto ser um paralelepípedo. Então assim, vou buscar a distância entre C e G. Vou fazer, por exemplo, o vetor CG. Não é necessário fazer o vetor, a gente pode simplesmente ir buscar com a fórmula da distância entre dois pontos, mas isto é equivalente. Que é G menos C, que é as coordenadas de G são 690, menos as coordenadas de C, que são 064. Então está 6 menos 0, 6, 9 menos 6 dá 3 e 0 menos 4 dá menos 4. Portanto, a norma do vetor CG vai ser a raiz de 6 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, mais menos 4 ao quadrado, ou seja, 36 mais 9 mais 16, que vai dar? Esta aqui vai dar 25. 25 mais 36, isto vai dar raiz de 61, ok? Então, esta hipotenusa que vai aqui de D até F também tem o comprimento raiz de 61, ok? E agora, pelo teorema de Pitágoras, sabe que o quadrado da raiz de 61 é igual ao quadrado da distância de A até F mais 4 ao quadrado. Ora, a distância de A até F ao quadrado vai ser, deixa eu passar isto para aqui, isto fica só, isto corta, fica 61, menos este 16 que entretanto passa para o outro lado, é que dá 45. Portanto, daqui sempre que a distância de A até F é a raiz de 45, que é o nosso raio. Okay? O nosso raio é raiz de 45. De qualquer forma, o que nós queremos mesmo na realidade é o quadrado do raio. Portanto, automaticamente a nossa equação fica, vou escrever aqui se calhar, ora, x menos x do centro, x menos 3, tudo ao quadrado, mais y menos 0 fica só y ao quadrado, mais z menos 0 ao quadrado fica só z ao quadrado, é igual ao quadrado de raiz de 45, que é simplesmente 45, e cá está. Questão número 5. Primeiro, para os alunos do antigo programa, qual das expressões seguintes é o termo geral de uma sucessão monótona decrescente? Bom, a A está automaticamente eliminada porque não é uma sucessão monótona. Depois, na B, é monótona, mas é crescente por causa aqui do 2 que é positivo. Aqui é monótona crescente porque esta base é maior do que 1. E finalmente temos esta aqui, monótona decrescente, é esta aqui porque tem a base entre 0 e 1. Portanto, que vai ser qualquer coisa assim deste género, depois isto vai tender para 0. Muito bom. Portanto, aqui é a opção D. Para os alunos do novo programa, qual das expressões seguintes é termo geral de uma progressão geométrica cuja soma de todos os termos tem um valor finito? Ora bom, isto aqui não é uma progressão geométrica e esta aqui também não. E esta progressão geométrica tem, pelo facto cá está do 3 meios ser superior a 1, esta sucessão é divergente e, portanto, a soma de todos os termos é infinito. E, portanto, tem que ser esta aqui, cuja base está entre 0 e 1, que vai convergir. Portanto, é também aqui a D. Questão número 6. A Margarida tem 5 pares de sapatos. Cada par de sapatos tem uma cor diferente: azul, branco, cinzento, vermelho e preto. Para guardar os sapatos, a Margarida dispõe de uma sapateira com 10 compartimentos iguais, identificados com as letras de A a J, como se ilustra na figura 3. Admita que a Margarida vai guardar aleatoriamente os 5 pares de sapatos na sapateira, um par de sapatos da mesma cor por compartimento. Determina a probabilidade de o par de sapatos brancos e o par de sapatos pretos ficarem em compartimentos adjacentes. Apresenta o resultado na forma de fração irredutível.
Dois compartimentos dizem-se adjacentes quando partilham uma divisória física ou quando têm um lado comum. Por exemplo, o compartimento C é adjacente aos compartimentos A, D e E. Então vá, antes de mais, a probabilidade pedida é simplesmente o número de casos favoráveis dividido pelo número de casos possíveis, que é a nossa lei de Laplace, e eu, se calhar, vou começar pelos casos possíveis que, em geral, são mais simples de contabilizar. E nós temos 5 pares de sapatos para distribuir, portanto, cada par de sapatos vai para um compartimento. Portanto, eu tenho 5 para distribuir por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sendo que interessa, tenho que escolher os compartimentos e depois interessa a ordem com que eles estão, com que eu vou guardar os sapatos nesses compartimentos que eu escolher. E se interessa a ordem, eu vou utilizar o arranjo. Portanto, tenho 10 compartimentos, arranjo de 10 para 5 pares de sapatos. Pronto, daqui está. Depois, isto é ocupando uns compartimentos quaisquer. Agora, de modo a que os sapatos brancos e pretos fiquem em compartimentos adjacentes, quantas maneiras é que os sapatos pretos e brancos podem ficar em compartimentos adjacentes? Então vamos lá começar a contabilizar. Por exemplo, podem ficar aqui no A e no B, uma possibilidade, no C e no D, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 maneiras. Aqui, 13. Mas para cada uma dessas maneiras, por exemplo, se os sapatos brancos e pretos ficarem aqui nos compartimentos A e B, eles ainda podem trocar entre si. Portanto, podem ficar aqui os brancos e os pretos, então ao contrário. Portanto, isso vezes 2 fatorial. Vai dar 2, mas pronto, fica 2 fatorial. Isto para os pares de sapatos brancos e pretos. Então, e para os outros 3 pares? Bom, os outros 3 pares agora, se eu, por exemplo, colocar os sapatos brancos e pretos aqui nos compartimentos A e B, tenho estes outros 8 compartimentos para escolher para distribuir os outros 3 pares de sapatos. Portanto, aqui vezes, agora destes restantes 8, vou selecionar 3, interessando a ordem, para incluir os outros pares de sapatos. Portanto, e aqui, estes são os nossos casos favoráveis, estes são os nossos casos possíveis, e agora mesmo só meter isto na calculadora, e pronto, sai daqui na forma de fração irredutível 13,45 avos, e é este o nosso resultado. Questão número 7. O concessionário da Ilha do Pessegueiro, num determinado dia de verão, registrou o número de pessoas que utilizaram guarda-sol e o número de pessoas que utilizaram paravento, tendo concluído que 75% utilizaram o guarda-sol, 22% não utilizaram o guarda-sol nem o paravento. Uma em cada 5 das pessoas que utilizaram o guarda-sol também utilizou o paravento. Selecione só ao acaso uma pessoa que nesse dia esteve na praia da Ilha do Pessegueiro e não utilizou o paravento. Determina a probabilidade dessa pessoa ter utilizado o guarda-sol. Apresenta o resultado na forma de percentagem arredondado às unidades. Bom, então esta é uma daquelas que se faz muito bem com uma tabela de contingência. Eu, se calhar, vou definir aqui o meu acontecimento G, que é utilizar guarda-sol, e o acontecimento P, que é utilizar para-sol. Paravento, aliás. Paravento. Ok. Então, vou fazer aqui a nossa tabelazita e temos aqui G e G barra e aqui vou ter P e P barra. Ok. Vamos então começar a ler os dados do problema. E dizem-nos o seguinte: 75% utilizaram o guarda-sol. A probabilidade de utilizar o guarda-sol, 0,75%. E, portanto, de não ter utilizado, há de ser 0,25, que é isto por fazer aqui precisamente 1, ou seja, 100% de probabilidade. Depois, 22% não utilizaram o guarda-sol nem o paravento. Não utilizar para-sol nem guarda-vento é G barra interceptado com P barra, né? Isto é, vou passar para decimal, 0,22. Depois dizem-nos que uma em cada 5 das pessoas que utilizaram o guarda-sol também utilizou o paravento. Ok, então daqui, isto é uma probabilidade condicionada, ou seja, eu já sei que todas as pessoas do meu grupo utilizaram guarda-sol. Portanto, é a probabilidade de ter utilizado paravento sabendo que utilizou o guarda-sol. Ok?
E isto vai ser, ora, 1 em cada 5, corresponde a uma probabilidade de 1/5. Daqui, sempre que isto, utilizando então a fórmula da probabilidade condicionada, fica P interceptado com G sobre P de G. Ok, este P aqui não foi muito feliz, podia ter sido V por causa do P da probabilidade, mas pronto, vá. Isto é igual a 1/5, P de P interceptado com G vai ser 1/5 vezes a probabilidade de guarda-sol, que a gente já sabe que é 0,75, mas isto é 1/5 vezes 0,75, e isto vai dar 0,15. Ou seja, este 0,15 vai então para onde? Vai aqui P interceptado com G, 0,15, e não temos mais informação nenhuma, portanto a partir daqui já podemos concluir o resto da nossa tabela. Daqui é a diferença entre 0,75 e 0,15, porque estes dois somados dão 0,75, portanto isto aqui vai dar 0,60 ou 0,6. Depois aqui também a diferença entre 0,25 e 0,22, que está a 0,03. Somando estes dois, vamos ficar aqui com 0,18, e somando estes dois, 0,82, e não vamos precisar de tudo, mas pronto, mas fica aqui a tabela inteiramente preenchida. Então vá, o que é que se pretende saber? Selecione só ao caso uma pessoa que nesse dia esteve na Ilha do Pesqueiro e não utilizou o paravento. Portanto, a probabilidade de qualquer coisa, nós queremos a probabilidade de qualquer coisa, sabendo que não utilizou paravento, ou seja, P barra. E determina a probabilidade dessa pessoa ter utilizado o guarda-sol. E a probabilidade do guarda-sol, sabendo que não utilizou o paravento. Ora bom, isto é então ser a probabilidade de G interceptado com P barra sobre a probabilidade de P barra, G interceptado com P barra é 0,6, vai dividir por este P barra que é 0,82. E a gente agora vai mandar isto para a calculadora e pede-nos para apresentar na forma de percentagem arredondado às unidades. Portanto, primeiro, daqui sai um valor em decimal, eu vou primeiro multiplicar por 100 e depois é que faço o arredondamento às unidades, e isso é aproximadamente 73%, e está dada a nossa resposta. Questão número 8. Na figura 4 estão representados em referencial ortonormado ao XY a circunferência de centro na origem, O, e raio 1, a reta R de equação y igual a 1, o triângulo BCD e o ponto A. Sabes que o ponto A é o ponto da circunferência que pertence ao semieixo positivo do X, C é o ponto da circunferência que pertence ao semieixo positivo dos Y. B é o ponto da reta R tal que a amplitude do ângulo AOB é alfa, com alfa entre 0 e π sobre 2. D é o ponto da circunferência tal que o segmento de reta BD contém um diâmetro da circunferência. Mostra que a área do triângulo BCD é dada pela expressão cosseno de alfa vezes 1 mais seno de alfa, tudo sobre 2 seno de alfa. Então vá, a primeira coisa que eu vou fazer é ir buscar as coordenadas destes pontos. E para aqui, uma vez que isto é uma circunferência de raio 1, o C é relativamente fácil, portanto tem coordenadas 0, 1. Depois D é o ponto simétrico deste ponto aqui, que não tem aqui nenhuma indicação específica, cujas coordenadas são simplesmente cosseno de alfa, seno de alfa. D, como, portanto, aqui, por um lado faz aqui esta é alfa mais π, não é? Portanto, também podemos fazer com a redução ao primeiro quadrante, mas como de qualquer forma é o simétrico, fica simplesmente menos cosseno de alfa menos seno de alfa. Portanto, aqui está. A parte mais chata é aqui este ponto B. E para este ponto B eu vou utilizar trigonometria, porque eu sei que isto aqui é 1. Então vou utilizar a amplitude não do alfa, mas este ângulo aqui, que é o ângulo complementar, que é π sobre 2 menos alfa. Para ir buscar aqui este cateto oposto. E eu sei que a tangente de π sobre 2 menos alfa há de ser o comprimento do cateto oposto sobre o comprimento do cateto adjacente, que é... aqui eu vou chamar simplesmente isto, se calhar... isto há de coincidir numericamente com a coordenada x do ponto B, não é? A coordenada x do ponto B sobre este cateto adjacente, que é 1. Okay? Então a coordenada x do ponto B é simplesmente tangente π sobre 2 menos alfa, que, de acordo com as nossas reduções ao primeiro quadrante, isto aqui é a mesma coisa que 1
sobre tangente de alfa. Muito bom, então o ponto B tem coordenadas 1 sobre tangente de alfa e a ordenada é 1. Portanto, aqui em cima desta reta de equação y igual a 1. Muito bom. Então agora vamos ver então a área do nosso triângulo. Então vá assim, a área do nosso triângulo BCD vai ser, para não variar, base vezes altura sobre 2. E o que é que me interessa que seja aqui a base e a altura? Por exemplo, este comprimento aqui seria um deles. Por exemplo, essa seria a minha base. A minha base é simplesmente de 0 até a coordenada do ponto X. Portanto, é simplesmente a coordenada X do ponto B. Depois vai multiplicar por esta altura, depois então vai ser esta projeção aqui. Portanto, este bocadinho aqui, este bocado que é 1, ao qual eu vou adicionar esta parte aqui. Esta parte aqui tem coordenada y menos seno de alfa, mas em termos de distância, o módulo deste menos seno de alfa vai passar então a seno de alfa. Seno de alfa, tudo sobre 2. E o xb eu já vou substituir então por 1 sobre tangente de alfa. E isto vai dar 1 sobre tangente de alfa vezes 1 mais seno de alfa sobre 2. E a partir daqui é só fazer aqui umas trigonometrias para transformar na forma que é pretendido. Isto é, sabendo que a tangente pode ser decomposta, porque na nossa fórmula não aparecem em circunstância alguma tangentes, só aparecem senos e cossenos. Portanto, esta tangente tem que se aparecer daqui. Transformar em seno sobre cosseno. Mas como tem 1 sobre, vou já fazer, portanto, o desenvolvimento fica cosseno de alfa sobre seno de alfa. Cosseno de alfa sobre seno de alfa, portanto, isto corresponde a 1 sobre tangente de alfa, vezes 1 mais seno de alfa tudo sobre 2. Muito bom. Então este seno de alfa já pode passar aqui para baixo, fica cosseno de alfa, 1 mais seno de alfa, isto tudo a dividir por 2 seno de alfa, e acho que não é necessário mais nada. Ok, tá, é isto mesmo, fim da demonstração. Questão número 9. Para os alunos do antigo programa, mostra que para qualquer x pertencente a R, a igualdade seguinte é verdadeira. 1 menos o quadrado de seno de π sobre 2 mais x menos seno de x é igual a seno de 2x. Então vá, para fazer esta demonstração, eu se calhar vou aqui pegar no primeiro membro e vou só fazer transformações aqui até eventualmente chegar ao segundo membro. E para isso, primeiro eu vou simplificar este seno de π sobre 2 mais x. E seno de π sobre 2 mais x, a gente fizer aqui um esboço de um círculo trigonométrico, tem aqui um ângulo x, pode ser de qualquer quadrante, mas eu gosto sempre de fazer do primeiro. Tem aqui este seno. Onde é que está o ângulo de π sobre 2 mais x? É π sobre 2, ao qual eu vou acrescentar este x. Está alguns para aqui. Okay? E este seno aqui deste π sobre 2 mais x é exatamente igual a este cosseno aqui de x. E, aliás, que também é exatamente igual ao seno de π sobre 2 menos x. Portanto, é exatamente o mesmo seno. Portanto, que é igual ao cosseno. Portanto, isto aqui eu vou substituir por cosseno de x. Portanto, fica 1 menos cosseno de x menos seno de x tudo ao quadrado. Okay? Agora vou desenvolver este quadrado. Fica 1 menos cosseno ao quadrado de x menos 2... Eu vou colocar o seno primeiro. 2 seno de x cosseno de x mais seno ao quadrado de x. Ok? E pronto, se não for muito óbvio, eu vou passar este cosseno ao quadrado de cá para o final. Não era mesmo necessário. 2 seno de x cosseno de x mais seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x. E isto aqui, pela relação fundamental da trigonometria, é igual a 1. Portanto, isto fica reduzido a 1 menos 2 seno de x cosseno de x mais 1. E agora, tirando aqui os parênteses, tem bastante parênteses, fica menos com menos dá mais 2 seno de x cosseno de x. Agora este menos com este mais passa a menos 1. Este 1 corta com este menos 1. Isto vai ficar 2 seno de x cosseno de x, que é exatamente igual a seno de 2x. E está feito. Então agora passamos à questão 9, mas para alunos do novo programa. Considere a função f de domínio aberto 0 mais infinito, definida por f de x igual a x à quarta logaritmo de x menos 1. A
A função f é contínua e tem exatamente um zero no intervalo aberto de 1 a 2. Determine, utilizando o método da bisseção, uma aproximação desse zero com um erro inferior a 0,1. Se nos cálculos intermédios proceder a arredondamentos, conserve pelo menos 3 casas decimais. Então, para nós resolvermos esta questão, basicamente nós vamos apoiar-nos nos valores ou nos resultados do corolário do Teorema de Bolzano. E assim, como eu quero procurar um zero dentro deste intervalo, eu vou, pelo método da bisseção, começar por bissetar este intervalo, que é o meio. Portanto, vou colocar aqui o 1,5. Portanto, quando estes números começarem a ficar muito esquisitos, basicamente o valor do meio é simplesmente fazer, é a mesma coisa que calcular um ponto médio. Soma-se estes dois e depois divide-se por 2, que é basicamente calcular uma média aritmética, que é o que isto é. E agora vamos buscar as imagens de 1, portanto aqui este f de 1, eu vou colocar isto tudo na calculadora gráfica e portanto os resultados vão surgir de lá. Se bem que também podem fazer exatamente aqui com a fórmula, mas se nos é permitido utilizar a máquina, nós vamos utilizar porque é mais rápido. Portanto aqui é exatamente menos 1. A imagem do 1,5, f de 1,5 é aproximadamente igual a 1, conservar pelo menos 3 casas decimais, 1,053. Eu já agora vou fazer aqui a imagem do 2, não sei se é necessário, mas em princípio não, que é aproximadamente 10,090. Então é assim, aqui entre o 1,5 e o 2, a função era positiva e continua a ser positiva. Portanto, o corolário do Teorema de Bolzano não nos pode garantir, embora possa existir aqui zeros da função, nada nos pode garantir em relação à existência de um zero aqui. Mas aqui pode garantir, porque a função aqui passa de negativa para positiva. Então, por ser contínua, no intervalo fechado de 1 a 2, então ela tem que pelo menos passar uma vez aqui, ter um zero alguns aqui neste intervalo. Então, vamos eliminar este intervalo por completo e vamos focar-nos aqui neste. E aqui neste eu vou mais uma vez fazer a mesma coisa, para refinar, porque aqui tem ainda, eles querem um erro inferior a 0,1. E o erro é metade da amplitude. Portanto, neste caso, a amplitude deste intervalo é de 0,5 e, portanto, o erro é 0,25. E eu, basicamente, para ter um erro inferior a 0,1, vou querer que a minha amplitude seja inferior a 0,2. E ainda está muito grande. Vamos continuar a bissetar, colocar aqui o ponto médio entre 1 e 1,5, que é 1,25, e vamos à calculadora buscar uma aproximação da imagem de 1,25, f de 1,25, que é aproximadamente menos 0,455. Ok. Então agora, destes dois intervalos, qual é o que nós vamos eliminar? De acordo com o corolário do Teorema de Bolzano. Bom, aqui em f de 1 ela era negativa e depois continua a ser negativa em f de 1,25. Portanto, aqui nada se garante em relação à existência de zeros, mas aqui sim, porque ela passa de negativa para positiva. Portanto, o nosso zero deverá estar aqui neste intervalo. Este intervalo tem esta amplitude de 0,25, que ainda é superior a 0,2. Portanto, ainda não vamos ter que continuar a bissetar. Vamos colocar aqui este ponto médio entre 1,25 e 1,5, que é só fazer 1,25 mais 1,5 sobre 2, e que dá 1,325. E agora vamos ver qual é a imagem da função neste ponto. O f de 1,325, que vai dar aproximadamente 0,138, que é um valor positivo. Então, deste valor positivo, daqui do 1,325 para 1,5, a função continua a ser positiva. Portanto, aqui nada se garante em relação à existência de zero. Portanto, o zero, se existir, estará aqui neste intervalo entre 1,25 e 1,325. E a amplitude deste intervalo, esta amplitude é 0,075. E o erro é metade deste valor, que já é... Portanto, a amplitude já de si já é inferior a 0,1, portanto o erro também é. Portanto, a resposta que nós vamos dar é o valor que estiver exatamente aqui no meio, portanto, ou seja, o zero pertence ao intervalo aberto de
1,25 até 1,325. De qualquer forma, a resposta que nós vamos apresentar para o valor mais provável deste zero vai ser precisamente o ponto médio deste intervalo. Então, é só fazer 1,25 mais 1,325 a dividir por 2. 1,25 mais 1,325 sobre 2, que vai dar 1,3125, e é esta a nossa resposta. Já agora só uma nota de rodapé em relação aos critérios de correção, só ir mencionando que, portanto, é a mesma coisa que nós temos aqui no nosso raciocínio, mas deixado de uma forma um pouco mais explícita, que nós tivemos aqui a analisar os sinais e verificamos numa primeira etapa, quando nós fizemos da primeira bisseção, sabe que o nosso zero está entre o f de 1 e o f de 1,5. Depois da segunda bisseção, sabemos que eliminamos este intervalo e fomos concluir que o nosso zero estaria entre f de 1,25 e f de 1,5. E finalmente, depois então da terceira bisseção é que nós concluímos, portanto, que este é que seria o intervalo, portanto o nosso zero tem então de estar entre f de 1,25 e f de 1,325, e então isso é que nos conduz de facto aqui a esta apresentação deste valor final. Questão número 10. Considere em C, conjunto de números complexos, o número z igual a e elevado a i θ, com θ entre 0 e π sobre 6. Na figura 5 estão representados no primeiro quadrante do plano complexo o ponto P de afixo Z e outros 4 pontos A, B, C e D. Qual desses 4 pontos pode ser o afixo do número complexo z ao quadrado? Ora bem, então se z é igual a e elevado a i θ, significa que z ao quadrado tem que ser igual a e elevado a i θ ao quadrado, ou seja, e elevado a i vezes 2θ. É só fazer aqui esta multiplicação. Ou seja, o que nós procuramos aqui na nossa imagem é, portanto, isto, como tem módulo 1, vamos procurar um número, o z ao quadrado, que tenha o mesmo módulo que o ponto P, que esteja à mesma distância do centro, mas que tenha, em relação ao P, que tem este argumento θ, que tenha o dobro do argumento. E o que se verifica é que, de todos os pontos que lá estão, o A e o B têm mais ou menos o mesmo argumento, o D terá um argumento mais ou menos de metade, portanto, o melhor candidato há de ser eventualmente o ponto C. Portanto, nós vamos escolher a opção C, que diz precisamente o ponto C. Questão número 11. A resolver este item sem recorrer à calculadora. Considere em C, conjunto dos números complexos, o número w igual a menos raiz de 3 mais i elevado a 37, tudo sobre 2e elevado a i menos 5π sobre 6. Determina as soluções da equação z ao quadrado igual a w. Apresenta as soluções na forma a mais bi com a e b reais. Então, eu vou dividir a resolução deste exercício em duas partes. Por um lado, eu tenho a resolução da equação z ao quadrado igual a w. Isto aqui é muito simples, portanto, daqui sai imediatamente que z é igual a raiz de w. O único problema é que o w não está simplificado. Portanto, a primeira coisa que eu vou fazer é simplificar precisamente este w, a partir daí a equação basicamente está resolvida. Depois é só ir calcular as raízes quadradas da simplificação do w que eu fizer aqui ao lado, e é isso que nós vamos fazer já de seguida. Então vá, assim a primeira coisa que eu vou fazer é definir aqui uma estratégia. Nós queremos depois aqui calcular as raízes quadradas de w, e nós podemos fazer isso na forma trigonométrica ou algébrica, mas na forma trigonométrica é muito mais conveniente. Portanto, interessa-me efetuar o cálculo, a simplificação de w e ele ficar na forma trigonométrica para depois inserir aqui. E para além disso, mesmo a própria divisão também acaba por ficar mais cómoda na forma trigonométrica. Portanto, aqui em baixo já está na forma trigonométrica, aqui em cima é que está na forma algébrica, mais ou menos, não é? Ainda temos que ver aqui este i elevado a 37. Portanto, eu vou começar por aí. Primeiro, i elevado a 37 é igual a i elevado a quanto? Ora, 37, agora que eu vou dividir por 4. E 37, quantas vezes é 4? 9 vezes 4 é 36, 9 vezes 4 36, para 37 vai 1. Isto significa que i elevado a 37 é a mesma coisa que i elevado a 1, que é igual a i. Portanto, aqui em cima fica menos raiz de 3 mais i sobre 2 é elevado a i menos 5π sobre 6. Vamos transformar este número, este sim, agora está escrito portanto, de forma algébrica conveniente, portanto, no tipo a mais bi.
Vamos transferir então para a parte, para a forma trigonométrica. Vai ficar então que eu vvou chamar este número aqui, por exemplo, se tiver o nome Z1, é igual a menos raiz de 3 mais Z, ok? Então o módulo de Z1 fica o quê? Fica raiz de menos raiz de 3 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, que é igual a 3 mais 1, que é igual a raiz de 4, que é igual a 2. E depois a tangente do argumento vai ficar B sobre A, ou seja, 1 sobre menos raiz de 3, que é que multiplicando aqui por raiz de 3 e multiplicando aqui por raiz de 3 fica menos a raiz de 3 sobre 3 e o nosso ângulo pertence, ora aqui é positivo, aliás é negativo e aqui é positivo, está no segundo quadrante, pertence ao segundo quadrante. Fica-me então que, ora, um ângulo cuja tangente, um ângulo do segundo quadrante, cuja tangente seja menos raiz de 3 sobre 3. Ora, a gente sabe que a tangente de π sobre 6 é raiz de 3 sobre 3, então o ângulo do segundo quadrante tem uma tangente simétrica, poderá ser, por exemplo, o seu suplementar. Tem aqui as tangentes, este π sobre 6 tem aqui esta raiz de 3 sobre 3, e depois este π menos π sobre 6, π menos π sobre 6, vai ter então aqui esta tangente de menos raiz de 3 sobre 3. Portanto, é esse o ângulo que a gente vai arranjar para aqui. Portanto, o nosso θ é igual a π menos π sobre 6, que é igual a 6π sobre 6 menos π sobre 6, ou ainda 5π sobre 6. Ou, para quem sabe de cor, coloca logo 5π sobre 6. Portanto, aqui em cima fica, ora, módulo 2 é elevado a i 5π sobre 6 a dividir por 2 é elevado a i menos 5π sobre 6. Corta, corta, e agora cuidado com a rasteira, fica este argumento menos este, é elevado a i 5π sobre 6 menos 5π sobre 6, ou seja, na realidade vamos somar 5π sobre 6 mais 5π sobre 6 dá 10π sobre 6, que simplifica para e elevado a 5π sobre 3. Muito bom, vamos então ao cálculo final. Portanto, já chegámos à conclusão que o W era na forma trigonométrica e simplificadamente é elevado a i 5π sobre 3. Agora, da resolução da equação, já tínhamos chegado à conclusão que z ao quadrado é igual a W é equivalente a dizer que z é igual a raiz de W. Portanto, só substituir W por aquele valor que eu obtive. E agora é mesmo só calcular as raízes quadradas, as duas raízes quadradas deste número. Portanto, daqui, sempre que z é igual pela forma de De Moivre, fica a raiz quadrada do módulo, que de qualquer forma é 1, portanto nem sequer vou escrever rigorosamente nada, é elevado a i 5π sobre 3 mais 2kπ, tudo a dividir por n, okay? Em que este k pode ter os valores entre 0 e n-1, sendo que este n é o índice da raiz, portanto só de 0 até 1. Em particular, como é uma raiz quadrada, se calhar já pode então substituir este n por 2, que é muito mais prático. Bom, então agora é só mesmo fazer contas. Daqui sempre que o Z1 será elevado a i, para k é igual a 0, não é? Isto fica 0, fica só 5π sobre 3 sobre 2, que é 5π sobre 6. Ou então, para k igual a 1, z, chamamos de 2, é elevado a i, ora, fica 5π sobre 3 sobre 2, que é 5π sobre 6, mais 2π sobre 2, que é π. Ou seja, é elevado a i, ora, isto é 6π sobre 6, mais 5π, 11π sobre 6. 11π sobre 6. E pronto, agora a mesma fase final, ou seja, é apresentar estas mesmas soluções. Estas já são as soluções da equação, mas apresentar na forma A mais BI. E se calhar eu vou começar então aqui por esta aqui, vamos fazer aqui uma divisória. Ora, é elevado a i 5π sobre 6 é igual a cosseno de 5π sobre 6 mais i seno de 5π sobre 6
e vai ser que cosseno de 5π sobre 6 é a mesma coisa que o cosseno de π menos π sobre 6 mais e seno de também π menos π sobre 6, que é a mesma coisa que daqui fica menos. Ora, o cosseno de π sobre 6 é a raiz de 3 sobre 2 mais, e aqui mantém-se o 1/2, portanto este i vai para o outro lado, fica 1/2 de i. Muito bom, para o outro ficamos então com e elevado a i 11π sobre 6, e isto é a mesma coisa que ter. Este ângulo é do quarto quadrante, eu vou passar só para a versão negativa, vou-lhe tirar 2π radianos, é elevado a i 2π menos 11π sobre 6, que é a mesma coisa que é elevado a i 12π sobre 6 menos 11π sobre 6. E agora acabei de verificar que me enganei. Na realidade eu quero tirar 2π, eu quero fazer menos 2π mais este ângulo. Assim sim, menos este 2π mais este ângulo. Este ângulo supostamente, como é de quarto grau, tem que depois dar uma amplitude negativa. E portanto fica-me e elevado a i menos π sobre 6. Ok? E agora é que vamos passar então para a forma algébrica. Portanto, daqui sai-me que isto é a mesma coisa que ter cosseno de menos π sobre 6 mais i seno de menos π sobre 6. O cosseno fica na mesma, fica simplesmente a raiz de 3 sobre 2, mas o seno de menos π sobre 6 é o simétrico do seno de π sobre 6 menos 1/2, e agora fica o i aqui em baixo. Pronto, e fica-me então esta, e estas são então as nossas soluções na forma A mais BI. E já estamos a resolver o exercício número 12. A Inês pretende subscrever uma conta poupança com duração de 25 anos nas condições seguintes. No início de cada ano, a Inês compromete-se a depositar na conta a quantia fixa de 500 euros. Durante os 25 anos, a Inês não pode fazer levantamentos nem depósitos adicionais. No fim de cada ano, ao capital existente na conta é adicionado o valor do juro, calculado à taxa de juro anual de J%. O capital C em euros existente na conta da Inês, no final dos 25 anos, é dado em função da taxa de juro anual J em percentagem por C de J igual a 500 vezes 1 mais 100 sobre J, vezes 1 mais J sobre 100, tudo elevado a 25, menos 1, com J maior que 0. A Inês pretende obter no final dos 25 anos um acréscimo de 20% relativamente ao total das quantias depositadas. Determine, recorrendo à calculadora, a taxa de juros anual em percentagem que a Inês deverá negociar com o banco de modo a concretizar o seu objetivo. Apresenta o resultado arredondado às milésimas. Não justifica a validade do resultado obtido na calculadora. Na sua resposta, apresente uma equação que lhe permita resolver o problema. Represente em referencial cartesiano o ou os gráficos da ou das funções visualizadas na calculadora e assinale o ou os pontos relevantes que lhe permitem resolver a equação. Ora bom, então vamos ver quanto é que a Inês deposita antes de mais. Ela vai depositar 500 euros durante todos os meses, todos os anos, aliás, durante 25 anos. Portanto, 500 vezes 25, que dá 12.500 euros. E o que se pretende é que a Inês tire daqui um acréscimo de 20% ao total depositado, que é precisamente este aqui. Okay? Então, o que é que ela quer? Ela quer obter, ou seja, o capital acumulado ao fim de 25 anos, 12.500 mais 20% de 12.500, que é a mesma coisa que ter 2.500 vezes 0,2 vezes 12.500, mais. E se eu colocar o 12.500 em evidência, fica 12.500, já parênteses daqui, isto é como se tivesse 1 mais 0,2, ou seja, 12.500 vezes 1,2. E isto vai então dar-me 15.000 euros. Okay? Ou seja, a ideia é, Inês deposita faseadamente ao longo dos anos 12.500 e retira lá no final do contrato
15 mil euros. Ora, acontece que este CDJ que aqui nos aparece já é de si o capital acumulado ao final dos 25 anos do contrato, dependendo da taxa de juro. Portanto, a única coisa que nós queremos é que aquela função dê 15 mil. Ou seja, basicamente, o equacionário é simplesmente C de J, então C de J é igual a 15 mil euros. Agora, o que é que a gente vai fazer na calculadora gráfica? Vai introduzir a função C de J tal e qual ela aqui está, que vai dar um bocadinho de trabalho, mas pronto, faz-se, com muito cuidado para não nos enganarmos. Vamos colocar a função constante 15 mil e ver onde é que, dentro daquele intervalo de 0 a 100, porque o J vem em percentagem, portanto, há de ser algo entre 0 e 100, onde é que aqueles gráficos se interceptam. Transportar aqui para a folha de papel e apresentar então a resposta. E pronto, então aqui para esta questão, depois de ter introduzido as duas funções no gráfico, obtive qualquer coisa deste género. Acabei por restringir o x a esta janela de 0 a 10 para uma visualização mais confortável. E pronto, vou buscar o ponto de interseção e damos então este 1,375, que já vem em percentagem, e é esta a nossa taxa de juros e, portanto, a nossa resposta. E esta aqui está. Vamos então para a questão 13. Esta aqui é para os alunos do antigo programa. Resolve este item sem recorrer à calculadora, exceto em eventuais cálculos numéricos. A soma dos 4 últimos elementos de uma certa linha do triângulo de Pascal é 288.101. Determina-se o segundo elemento dessa linha, sabendo também que o quarto elemento da linha seguinte é 287.980. Então, sim, em primeiro lugar, a soma dos 4 últimos elementos é exatamente igual à soma dos 4 primeiros elementos. Portanto, vamos lá colocar aqui 1, 2, 3, 4, os primeiros 4 elementos de uma certa linha. Já sabemos que este aqui começa por 1. Este aqui vamos chamar N, que é exatamente isto que nós queremos saber. E depois dizem-nos que o quarto elemento da linha seguinte é 287.980. Ora, a linha seguinte começa aqui também no 1, depois tem este elemento aqui que é a soma destes dois, depois tem este terceiro elemento que é a soma destes dois, e depois tem o quarto elemento que é a soma destes dois. E este aqui nós já sabemos que é 287.980. E, portanto, esta soma aqui, este, mais este, mais este, mais este, vai dar 288.101. Então, nesse caso, se estes dois, eu não sei quanto é que eles são individualmente, mas eu sei que eles somados dão este valor, mais isto, dá isto. Então, isto é só equacionar. 1 mais N mais 287.980 é igual a 288.101. E pronto, é só isolar o N, fica 288.101 menos 287.980 e ainda menos 1. E introduzindo isto tudo na calculadora, sabemos daqui que o N é igual a 120 e esta está resolvida. Questão número 13 para alunos do novo programa. Uma agência de viagens pretende organizar um passeio que inclui a visita a uma praia portuguesa. Para escolher a praia a visitar, a agência realizou uma votação junto de 250 dos seus clientes, de modo a saber qual destas 4 praias preferiam. Praia do Almograve A, Praia do Barril B, Praia do Cabedelo C, Praia da Duquesa D. Ao votar, cada cliente preencheu um boletim no qual ordenou as 4 praias A, B, C e D, de acordo com as suas preferências. Cada boletim preenchido com uma certa ordenação corresponde a um voto. A tabela 2 apresenta as preferências de 200 desses 250 clientes. Os 50 clientes restantes votaram todos numa mesma ordenação das 4 praias, colocando a praia B numa posição superior à da praia A. Concluída a votação, aplicou-se o método a seguir descrito. São atribuídos pontos a cada uma das praias em função do seu lugar na ordem de preferência. Cada praia recebe 4 pontos por cada voto na primeira preferência, 3 pontos por cada voto na segunda preferência, 2 pontos por cada voto na terceira preferência, 1 ponto por cada voto na quarta preferência. Contabiliza-se a pontuação total de cada uma das praias e a mais pontuada é considerada a praia preferida pelos clientes da agência de viagens. Em caso de empate, a tabela de preferências é reestruturada, contemplando-se em cada coluna apenas as praias empatadas que ocuparão a primeira e segunda preferências, mantendo-se a mesma ordem. A praia preferida pelos clientes da agência de viagens é a que obtiver maior número de votos na primeira preferência. Mostra que a praia B não poderá ser escolhida. Na sua resposta apresente a pontuação de cada praia resultante da aplicação do método acima descrito aos votos registados na tabela 2. Uma justificação para que a praia B não possa ser escolhida
mesmo incluindo as votações possíveis dos 50 clientes. Então, em primeiro lugar, vamos lá aplicar o método de seguir, que é o método borda, aqui a nossa votação, e dizem-nos que para aqui vamos atribuir 4 pontos, para aqui 3 pontos, 2 pontos e 1 ponto. Portanto, para o A vai aqui receber o número de pontos seguinte. 3 pontos para 82 votos, 3 vezes 82, mais está aqui, e depois está aqui, que é 3 pontos vezes 24 votos, mais aqui já recebe 4 pontos vezes 51 votos, e por fim, mais 3 pontos vezes 43 votos. A gente já vai fazer as contas. Vamos fazer para a B. A B está aqui, são 4 vezes 82 pontos, e depois está aqui em último lugar com 1 vezes 24 pontos, depois aqui só recebe 2 vezes 51 pontos, e por fim aqui também em último 1 vezes 43 pontos. Para a praia C, temos aqui 2 vezes 82 pontos, e depois aqui 4 vezes 24, mais 1 vezes 51, e depois mais 2 vezes 43 pontos. Finalmente, então, a praia D vai ser aqui, ou seja, 1 vez 82 votos, 1 ponto, e depois aqui 2 pontos, mais 2 pontos para 24 votos, 3 pontos para 51 votos e finalmente aqui 4 pontos vezes 43 votos. E agora sim, vamos introduzir isto tudo na calculadora, vamos fazer estas somas e estas multiplicações. Ora bem, então depois de feitas as contas, deu-nos então estes resultados. Para a praia A, um total de 651 pontos, para a praia B, 497, para a praia C, 397 e para a praia D, 455. Então temos aqui uma vantagem clara aqui da praia A. O objetivo, portanto, isto são contabilizados os 200 votos de entre 250 e a intenção é mostrar que com aqueles 50 votos que faltam, mesmo estando, a única coisa que nós sabemos é que a praia B tem vantagem em relação à praia A, não vai ser possível que a praia B vença a votação. E só com estes 200 votos, a vantagem em termos de pontos da praia A em relação à praia B são 651 menos 497, que é 154 pontos. Okay? Agora, vamos ver aqui alguns cenários de como é que poderia ser aquela tal votação dos 50 que faltam. E para esse efeito, se calhar aqui, portanto, isto seria a primeira preferência, a segunda, a terceira e a quarta. Por exemplo, eu poderia ter a praia B aqui e a praia A, e que elas têm uma diferença, por exemplo, de 50 pontos, porque aqui é 50 vezes 3 para A, aqui é 50 vezes 4, portanto a B teria mais 50 pontos. Se tiver a B aqui em cima e, por exemplo, a A não estiver aqui, mas estiver aqui, elas agora vão ter uma diferença de 100 pontos, porque a A recebe mais, adicionalmente a estes, mais 50 vezes 2 e a praia B 50 vezes 4, portanto a praia B fica com uma vantagem de 100 em relação à praia A. E, por fim, se a praia B estiver aqui em primeiro lugar, na pior das hipóteses, se a praia A ficar em quarto lugar nessa votação dos tais 50, a praia A recebe mais 50 e a praia B recebe mais, ora, 150 vezes 4, 300, aliás, 200, assim que é, e, portanto, isso coloca uma vantagem de 150 pontos da praia B em relação à praia A. Ou seja, a diferença entre pontos vai-se diminuir em 150 pontos. Mas para que a praia B vença, a praia B, na votação destes 50 clientes, teria de ultrapassar 154 pontos. Mas no máximo, com a votação dos 50 clientes, a praia B obtém vantagem
vantagem máxima de 150 pontos, o que não é suficiente. Portanto, neste caso, necessita vantagem de 150 pontos ou mais. Okay? Neste caso, mais de 150 pontos para ser claramente o vencedor. Não é? E como isso não pode acontecer só com a votação destes 50 clientes adicionais, conclui-se que a PIB não pode vencer. E já estamos a resolver a questão número 14. Seja f uma função polinomial de grau 5 e seja f' a primeira derivada da função f. Na figura 6 está representada em referencial ortonormado ao xy parte do gráfico da função f'. Sabe-se que menos 1, 0 e 3 são os zeros da função f'. F' de x é menor que 0 no intervalo de x entre menos 1 e 0. A função f' é monótona no intervalo fechado de 3 a mais infinito. Considere as proposições seguintes. 1. A função f admite 3 extremos. 2. O gráfico da função f tem concavidade voltada para baixo no intervalo aberto de 3 a mais infinito. Justifique que as proposições 1 e 2 são falsas. Na sua resposta, apresente para cada uma das proposições uma razão que justifica a sua falsidade. Ora bem, estas aqui são relativamente simples e não precisam de grandes análises. Em relação à questão número 1, ou à afirmação número 1, a função f admite 3 extremos. A função f vai admitir extremos nas situações em que a primeira derivada é 0 e a primeira derivada muda de sinal. E o que nós estamos a verificar aqui no gráfico da figura 6 é que em x igual a 3 a função f' vem de valores positivos, depois atinge ali um 0 em x igual a 3 e depois continua com valores positivos, portanto ela não muda de sinal apesar de ter ali uma derivada nula. E portanto isso significa que aquele ponto não é nem o máximo nem o mínimo, portanto ela só muda de sinal em 2 pontos específicos, que é o x igual a menos 1 e x igual a 0, portanto não admite 3 extremos, admite apenas 2 eventualmente. Depois o gráfico 2, na afirmação 2, o gráfico da função f tem concavidade voltada para baixo no intervalo aberto de 3 a mais infinito. E a concavidade é voltada para baixo se a segunda derivada, ou seja, a derivada desta que já está aqui no gráfico, for negativa. Mas nós estamos a verificar aqui também do gráfico da figura 6 que no intervalo de 3 a mais infinito a função f' é crescente. Isso é crescente, a sua derivada, que é a derivada portanto, que é a segunda derivada, né? Este gráfico já é o gráfico de uma derivada, vai ser positivo. Quando a função é crescente, a sua derivada é positiva. E se a segunda derivada da função é positiva, significa que a nossa função original f de x, naquele intervalo, não tem concavidade voltada para baixo, mas sim para cima. Questão número 15. Considere em referencial ortonormado ao xy a parábola que representa graficamente a função f de domínio R, definida por f de x igual a x ao quadrado menos 1, e a reta S de equação y igual a com a maior que menos 1. Determine em função de A o raio da circunferência que contém o vértice da parábola e os pontos de interseção da parábola com a reta S. Ora bom, então vou abordar o problema da seguinte forma. Basicamente temos aqui esta função que é o x ao quadrado menos 1 e que nós já sabemos que tem aqui o vértice em y igual a menos 1, 0, menos 1. E basicamente depois vai ter aqui este 0 em menos 1 e depois aqui este 0 em 1 e portanto a nossa parábola tem um aspecto mais ou menos assim. Okay. Muito bom. Agora coloca-nos aqui a questão de uma reta qualquer horizontal do tipo y igual a em que o A convenientemente é superior a menos 1, que é para depois intersetar a parábola, porque aqui em baixo não vai intersetar, portanto vou colocar aqui um valor qualquer. Este é um valor A, esta é a reta de equação y igual a A. E portanto há de haver aqui uma determinada circunferência que contém este ponto aqui, que é o nosso vértice, e depois estes pontos de interseção da reta com a nossa parábola. Portanto aqui, eu vou experimentar fazer qualquer coisa, mas não sei se isto me vai dar assim grandes... Ok, vai ficar assim um bocadinho distorcido, mas pronto, se convém passar aqui algo deste género. Muito bom. E o que é que nós sabemos em relação ao vértice? O vértice deste tipo de parábolas, que também são funções, tem aqui
eixo de simetria, que é uma reta vertical e que passa pelo vértice, que neste caso é a reta da equação x igual a 0. E o que eu quero saber aqui é o raio da circunferência, desta circunferência que contém estes dois pontos. E por isso, se calhar, eu queria saber onde é que está o centro da nossa circunferência. Porque aí o problema do raio é só simplesmente saber qual é a distância desde esse tal centro até qualquer um destes pontos. Não é? Tem aqui o centro. E a questão é, o nosso centro tem obrigatoriamente que estar aqui em cima do nosso eixo dos y. Ok? Portanto, na demonstração vamos escrevendo essas coisas todas. Portanto, o vértice tem coordenadas 0, menos 1 e a gente já vai buscar aqui as coordenadas destes dois pontos. E, aliás, eu vou chamar aqui este ponto A e este ponto B. E as coordenadas do ponto A são a interseção desta reta, portanto, a equação, a nossa função f de x igual a x ao quadrado menos 1. Portanto, a reta é, podemos chamar-lhe guia de x ou podemos chamar simplesmente y igual a A. De qualquer forma, isto são os dois y. Vou substituir aqui, fica A igual a x ao quadrado menos 1, o que significa que A mais 1 é igual a x ao quadrado, ou seja, que o x é igual a mais ou menos raiz de A mais 1. Portanto, estes são os dois pontos de inserção da nossa parábola com esta reta de equação y igual a A, que neste caso é aqui, este há de ser o negativo, portanto este ponto A tem coordenadas menos raiz de A mais 1 e a coordenada y obviamente que é A, e aqui coordenadas raiz de A mais 1, A, simplesmente, aqui para o nosso B. Portanto, A tem coordenadas menos raiz de A mais 1, A. O ponto B tem coordenadas raiz de A mais 1, A. E o centro tem obrigatoriamente de ter coordenadas x 0, ou seja, ele tem que estar em cima do eixo de simetria da parábola, porque todos os pontos que estão aqui em cima deste eixo de simetria estão à mesma distância dos pontos que estão à esquerda da parábola e à direita da parábola. Portanto, cá está, isso é exatamente um eixo de simetria. Portanto, seja onde for que este centro está, este centro tem sempre que estar, por estar aqui em cima do eixo de simetria, tem que estar à mesma distância de A e de B. Portanto, esta distância é exatamente a mesma. E depois, obviamente, tem que estar posicionado numa tal posição Y, que esta distância até ao vértice também tem que ser igual a estas outras duas. Ok? Portanto, tem que ser 0 e esta coordenada y eu vou chamar simplesmente y do centro, ok? Coordenada y do centro. Ok, então em função disto, qual é que vai poder ser a equação desta circunferência? Vai ser, ora, x menos a coordenada x do centro, portanto x ao quadrado, mais y menos esta coordenada y do centro ao quadrado vai ser igual ao quadrado do raio, não é? E um dos pontos que pertence a esta circunferência é precisamente o vértice, cujas coordenadas são 0, menos 1. Se eu substituir aqui, fica, portanto, 0 ao quadrado mais menos 1 menos y do ponto C ao quadrado é igual ao raio ao quadrado, por um lado, né? E por outro lado também se verifica que, agora vou escolher um dos pontos, ou A ou B, mas eu vou se calhar escolher o B porque tem coordenada positiva e dá mais jeito, porque, enfim, etc. Mas acaba por dar a mesma coisa e vou substituir também aqui as coordenadas. Aqui vou substituir a coordenada x, fica raiz de A mais 1 tudo ao quadrado mais A menos a coordenada y do ponto C ao quadrado é igual a raio ao quadrado, e a partir daqui vou trabalhar isto e eventualmente em função deste A talvez obter aqui as coordenadas do ponto C. Quando eu tiver as coordenadas do centro, e a partir daí já é relativamente fácil, por exemplo, até aqui eu ir buscar esta distância muito facilmente. Então o que eu vou fazer aqui? Por exemplo, isto aqui desaparece aqui porque isto não está a fazer aqui nada, e se este parâmetro aqui é igual ao quadrado do raio e aqui também, e eu ainda não quero saber qual é o raio, quero primeiro, como cálculo auxiliar, e buscar em função deste A qual vai ser a coordenada y do nosso centro, eu vou substituir isto aqui, vou eliminar o raio das nossas equações. Fica aqui, fica este quadrado também pode cortar com esta raiz, fica só A mais 1 mais A menos coordenada y do ponto C ao quadrado é igual a
menos 1 menos y do ponto C ao quadrado. E agora eu vou resolver aqui esta equação à parte, porque eu tenho a sensação que isto vai ter aqui alguma álgebra. E agora, primeiro vou desenvolver estes dois quadrados. Isto vai ficar aqui a mais 1 mais a ao quadrado menos 2a y do ponto C mais y do ponto C ao quadrado, que é igual a... Aqui, quando nós temos aqui duas coisas negativas aqui debaixo do quadrado, a gente pode sempre colocar aqui o menos 1 em evidência. Isto é a mesma coisa que ter menos, abre parênteses, 1 mais y do ponto C ao quadrado. E isto fica a mais 1 mais a ao quadrado menos 2ac mais yc ao quadrado é igual a... E agora este sinal de menos, este quadrado vai distribuir para aqui para o 1 mais yc e para este menos 1. Isto é a mesma coisa que ter menos 1, ou este sinal de menos é a mesma coisa que ter menos 1 ao quadrado, que depois vai dar 1. Portanto, isto aqui cancela e isto fica só o quadrado de 1 mais yc, que é 1 ao quadrado, mais 2 vezes 1 vezes yc mais yc ao quadrado. Ok. Coisas que podem... Este 1 pode cortar com este 1, este yc ao quadrado com este não podemos cortar mais nada. Fica a mais a ao quadrado menos 2a yc vai ser igual a 2yc. Este se calhar vou passar para aqui. Fica-me a mais a ao quadrado é igual a 2yc mais 2ayc. E daqui eu vou colocar o yc em evidência. A mais a ao quadrado vai ser yc. Portanto, daqui sobra o 2 e daqui sobra mais 2a. Está a multiplicar, passa para o lado de dividir. Eu vou já trocar os membros. Fica yc igual a este a mais a ao quadrado sobre, e isto vai passar para aqui a dividir, 2 mais 2a. Como é que a gente simplifica isto? Isto aqui. Vou colocar o a em evidência, fica 1 mais a. E aqui em baixo, se eu colocar o 2 em evidência, fica 1 mais a, que é altamente conveniente. Ok? E como em particular eu sei que este a é maior do que menos 1, isto aqui nunca se anula, é fantástico. Portanto, só corta e isto fica a sobre 2. Portanto, uma relação entre a coordenada y do ponto C e este a da equação da reta. Então assim, voltando aqui à nossa demonstração principal, daqui, dos cálculos que nós fizemos na outra folha, sai-me que a coordenada y do ponto C é igual a sobre 2. Okay? C tem coordenadas 0, a sobre 2, e agora, por exemplo, este vértice tem coordenadas, cá está, 0, menos 1. É só ir buscar a distância entre estes dois e obtenho aqui, por exemplo, o raio. É uma maneira possível. Ou então substituímos aqui, fizemos aqui este sistema, substituímos aqui, obtivemos este yc e agora posso substituir este a sobre 2 aqui. De qualquer forma vai dar a mesma coisa. Eu se calhar vou fazer por aqui porque já está previamente feito. Portanto, aqui sai-me que r ao quadrado é igual a... Aliás, a raiz é para daqui a bocado. Menos 1 menos este yc substituir por a sobre 2, tudo ao quadrado, e portanto, agora é que eu vou passar o raio para o outro lado, fica mais ou menos raiz de menos 1 menos a sobre 2, tudo ao quadrado, mas os raios não podem ser negativos, portanto tem que ser a versão positiva, e depois o nosso raio, agora vou fazer exatamente o mesmo truque que fiz há bocado, portanto isto aqui é a raiz de menos 1 mais a sobre 2 todo ao quadrado, que é menos 1 ao quadrado, que fica 1, portanto este menos corta, fica só raiz de 1 mais a sobre 2 ao quadrado, esta raiz corta com este quadrado, e isto vai dar 1 mais a sobre 2, e cá está então a nossa resposta. E já agora, se quiserem ajudar os vossos colegas a encontrar mais facilmente o meu canal, subscrevam, deixem um like no vídeo. E se precisarem de explicações, lá embaixo na descrição tem um link para o meu site.